Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro Negro. Nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui não vai ser de react, vai ser um vídeo meramente de opinião minha, né? Eu falando sem assistir alguém falando alguma coisa. Cara, deu toda essa treta da história do Pedro aí, o preparador físico agrediu ele, foram parar na delegacia, o cara, realmente, o Pedro prestou queixa, fez o boletim de ocorrência, o sujeito se desculpou depois, o Sampaoli se manifestou de um jeito que de repente era melhor não ter se manifestado, o Pedro se manifestou, expôs toda a situação pela qual ele passou, né, que foi realmente bastante desagradável, mas no meio da insatisfação dele com a situação, ele manifestou outras situações ali, falando de que tá tendo pouca minutagem, que tá sendo sabotado no Flamengo e essa coisa toda. E aí a galera deu razão ao Pedro, por mais que eu acho que foi um argumento bastante, uma situação, um oportunismo avacalhado da parte dele. Meter essa história da pouca minutagem no meio de toda essa questão do preparador físico ter agredido ele. Pra mim ele errou completamente ali. Isso é um outro assunto que ele misturou naquela história de tô sendo sabotado, pouca minutagem, além disso, ainda sou agredido. E aí, eis que a torcida comprou o barulho do Pedro, foi a favor, o cara foi demitido do clube, como deveria ser, de fato, porque um agressor não pode continuar num ambiente de trabalho onde ele agride o companheiro. E eis que hoje a gente vê aí, a gente acorda com a notícia de que o Pedro faltou ao treino, sem aviso prévio, sem ninguém mandar, simplesmente não foi treinar. Era a chance de acabar com essa história, botar a situação ali, todo mundo conversar pessoalmente depois do ocorrido, poder, né, olho no olho, trocar aquela ideia ali, ele expor toda a insatisfação dele com aquela situação na frente do grupo de jogadores e na frente do treinador. Ele não vai ao treino, e aí as informações que o pessoal fala aí é que ele não quer mais continuar no clube, treinar no clube, com a presença do Sampaoli como treinador do Flamengo. Porra, cara, o Pedro deu mole nessa situação. O fato de ele ter sido agredido e não revidar, deu a ele toda a razão na história, por mais que a gente não saiba o que ele falou que motivou o cara a bater nele. Porque assim, eu não tô aqui querendo falar, você tá justificando o motivo, dando motivos pro cara agredir. Não tô, mano, não tô aqui dando motivo pro cara agredir. Não tem justificativa que fale. Ele pode ter xingado a mãe do cara, não é justificativa pro cara bater nele. Não é justificativa. Mas assim, você... Não é justificável, mas tu pensa, pô, tá, ele falou tal coisa, o cara bateu nele. Não devia ter batido, mas eu consigo entender porque o cara fez isso, mas não justifica, não era a atitude mais correta. E a chance que o cara tinha era hoje de estar lá dentro do clube, dentro do CT, junto com os companheiros dele, junto com o treinador e todo o resto da comissão técnica que ficou, junto com dirigentes ali, gerentes e diretores e tal, esclarecer a situação para quem não tava em Minas Gerais. O cara não vai treinar. Mano, aí, onde que eu acho que o Pedro deu mole? Ele tá numa situação onde parece, ele dá margem pra gente começar a especular isso, que ele tá querendo forçar a saída do Flamengo e arranjar um outro rumo aí. E aí ele perde toda a razão com a torcida, ele tava com toda a razão com a torcida. Comigo, ele começou a perder a razão quando ele falta ao treino. E olha, eu sou muito fã do Pedro, eu sempre achei ele sensacional, porque assim, no passado recente, um dos grandes atacantes que eu gostava de ver jogar e admirava o estilo era o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, infelizmente, já tem a idade, encerrou já a carreira, mas eu achava o Ibrahimovic sensacional. O cara grandão, ele é da minha altura, 1,96 m. Um cara grandão, mas que é habilidoso pra caraca, que joga, que finaliza bem, que se posiciona, que dá passes pra gol e que faz um pivô sensacional. E eu vejo essas características no Pedro, mal comparando, porque ainda falta a ele uma vivência que o Ibrahimovic teve e ele precisa ser mais participativo nos jogos. Porra, eu sou muito fã do Pedro, do futebol dele, etc. Só que, cara, fica difícil, ele tem que ajudar a gente a ajudar ele. A gente compra o barulho do cara, a torcida combinando, ovacionar o cara, gritar pelo nome dele no próximo jogo no Maracanã, fazer uma festa bacana pra ele se sentir abraçado pela torcida. Ele faz uma dessa, não é com o Flamengo, ele tá fazendo com a gente. Pô, ele está lá, à disposição do treinador treinando, ele tá à disposição da gente, pra poder trabalhar pelo Flamengo, pelo nosso clube que a gente torce. E aí fica complicado demais você
contando com... Porra, a gente já viu. Pô, o cara foi demitido, já teve o boletim de ocorrência, legal. Segunda-feira tem treino, o Pedro vai lá, eles vão esclarecer, vai acabar essa história. Porra, ele continua com essa situação. Ele me dá margem pra pensar que ele tá querendo forçar uma ida pra Arábia, pra algum outro clube, pô. Querendo fazer alguma coisa que pode dar prejuízo pro Flamengo. Sair de graça, saca? Depois de o clube pagar 14 milhões de euros pra tirar ele da Itália, onde ele era reserva de um cara lá e duvido que ele tava dando esse escarcel todo. Mano, a gente precisa entender o seguinte, o Bruno Henrique voltou. Pedro vai ter pouca minutagem, não tem como o Bruno Henrique é histórico no Flamengo. Pedro é histórico no Flamengo também, mas o Bruno Henrique, com perdão aí, é mais histórico no Flamengo. O Bruno Henrique é mais participativo. O Bruno Henrique ele faz pivô relativamente bem. O Bruno Henrique faz referência na área relativamente bem. Bruno Henrique cabeceia melhor do que todos os atacantes do Flamengo. Bruno Henrique é um dos melhores finalizadores que a gente tem. É o jogador mais rápido do elenco. De repente o Fabrício Bruno, que fala muito que é rápido, pode ser que... Enfim, ele fala que pega o Bruno Henrique na corrida. Bruno Henrique é o jogador mais rápido do elenco do Flamengo. O Bruno Henrique faz fumaça pela ponta esquerda ali. Se a gente está jogando contra um time que tem uma ponta esquerda muito, muito forte, que trabalha muito, o Bruno Henrique trabalha pelo aquele lado ali, fazendo com que os caras tenham que segurar a onda. O ponta do outro time, quando joga com esse esquema câncer de 3 atacantes aí, tem que ficar segurando a onda para poder ajudar o lateral a marcar, o Bruno Henrique, porque ele vai fazer uma fumaça, um calor. E o Gabigol é o Gabigol. O Gabigol é isso que a gente vê. Quando ele não faz gol, ele participa das ações ofensivas, ele faz tabela na intermediária, ele, de repente, encontra um passe, faz... O Gabigol tem muito passe que ele faz que não é o passe à assistência, ele dá o toque pra quem dá assistência, saca? Ele vê o companheiro numa condição de municiar o outro jogador que avançou, saca? O Gabriel participa muito das ações, além de ser o cara que fica desestabilizando a defesa adversária, ser o cara que bota a cara muitas vezes, sabe? O Gabigol tem uma presença ali importante. E a dupla de ataque nossa, que é braba mesmo, que a gente... Porra, isso aqui é Flamengo pra caralho, é o Gabigol e o Bruno Henrique. E o Pedro tem que entender isso, cara. Quando chegar o momento dele, ele vai ter a chance dele. Só que o problema é que a galera às vezes critica, fala que a gente tá criticando o nosso jogador, não sei o quê. O Pedro, quando não... Ultimamente, né, no passado recente, quando ele não fazia gol, ele não fazia nada. Ele não era participativo na partida. Não era participativo. Aí saiu aí na internet aí, a imprensa divulgando, que o Pedro teria dito que o Sampaoli falou pra ele que ele era muito religioso, que ele precisa brigar mais. Só que a palavra religioso não tem só a ver com religião de igreja, de templo, de centro, de sinagoga. Não é só isso. Algo religioso é algo que você faz o tempo todo, etc, saca? O Sampaoli, muito provavelmente está falando que ele precisa brigar mais porque ele fica muito parado. Tipo assim, quando você faz uma oração, você está esperando Deus abençoar a sua vida. E o Pedro religioso dentro de campo é o Pedro que fica esperando a bola chegar em condições para ele poder fazer alguma coisa. Só que não é por aí. O que ele precisa fazer é brigar. Ele faz um pivô sensacional. Então ele tem que conseguir, em vez de ele ficar enfiado dentro da área junto com os zagueiros, ele tem que voltar no grande círculo, fazer um pivô com os caras, fazer uma tabela com o companheiro, coisa que ele estava fazendo no passado na maioria dos casos. Só que, por exemplo, o Mauro César já alertava sobre isso há muito tempo. Ano passado já, em alguns momentos, no final do Dorival ali, que o Pedro estava com pouca participatividade. Ele não estava sendo participativo no jogo. Ou ele fazia gol ou não fazia nada. E isso não pode acontecer. No começo do ano ele estava fazendo muito gol, a gente deixava isso passar, comer meio frouxo, meio solto. Mas várias partidas ele fez um gol e mais nada. Pedro fez o gol e só. Gol é importante. Mas se ele participa, de repente ele faria um gol, daria uma assistência, participaria de uma ação ofensiva que resultaria num gol. A gente poderia ter tido melhor sorte nas competições que a gente perdeu no primeiro semestre se ele tivesse mais participativo, visto que ele estava titular porque o Bruno Henrique ainda não tinha voltado. Então como que o cara vai cobrar mais minutagem e conseguir se ele mesmo estava jogando de um jeito que estava depondo contra ele? Não tem como cobrar isso, ele não pode cobrar. Parece que ele assiste lá Jovem Pan Esportes e deve ter visto quando, na época... que se falava que o Pedro tava triste, que o Palmeiras queria ele, não sei o quê. O Vampeta tá falando, se eu sou o Pedro, boto logo um escarcel pra jogar ou sair do clube. Parece que ele tá fazendo. Assim, eu digo parece porque o fato de ele não ter ido treinar pra acabar com essa história dá margem pra gente especular uma série de coisas, sabe? E isso aí cria ambiente ruim dele com o grupo, dele com a diretoria.
dele com o treinador mais ainda do que talvez já esteja. Isso cria ambiente ruim, pô. Porque tem jogadores dentro do elenco do Flamengo, com certeza, que gostam do Sampaoli, gostam da forma de trabalho, gostam de como ele gerencia o elenco. Tem jogadores que eventualmente não vão gostar, principalmente os que não estão jogando. E aí você perde a galera, sabe? Então, complicado. Essa situação do Pedro tá avacalhada ao longo do dia, aí eu vou postar mais vídeos falando disso, porque realmente tá um assunto que tá dando o que falar aí. O noticiário aí esportivo vai ficar falando disso ao longo do dia. Eu vou trazer alguns vídeos de reação falando a respeito desse assunto, mas eu senti vontade de fazer esse vídeo aqui sem ser reação, dando minha opinião sobre o assunto, porque eu acho que cabia, que realmente essa situação me deixou decepcionado com um jogador do qual eu sou fã, que é o Pedro. É isso então, deixa nos comentários o que você achou de toda essa explanação que eu dei aí, esse falatório aí. Quero saber o que você pensa a respeito desse caso do Pedro, dessa falta dele no treino hoje, sem justificativa alguma. Eu quero realmente saber. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela vão estar passando outros 2 vídeos do canal, dá uma olhada, se te interessar, clique e assiste, porque maratonar os vídeos do canal ajuda demais no crescimento do canal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e